O silêncio na sala de audiências era tão denso que se podia ouvir o tic-tac metálico do relógio de parede, um som rítmico que parecia marcar o ritmo cardíaco de cada pessoa presente naquele tribunal. Arthur, o advogado mais brilhante, sentia o suor frio percorrer sua coluna enquanto aguardava a palavra final do juiz. Um veredito que decidiria não apenas o destino de uma ré, mas o futuro da mulher que ele amava. Diante dele, sentada com uma postura de fragilidade absoluta, estava Clara, a mulher que ocupava seus pensamentos. Ela fora acusada de orquestrar um desvio milionário de uma fundação de caridade renomada, um crime que, se confirmado, destruiria a esperança de milhares de crianças e mancharia seu nome para sempre. Para o mundo lá fora, ela era uma vilã ambiciosa. Para Arthur, ela era personificação da pureza. O amor de Arthur por ela não era cego, pois passara meses debruçado sobre cada linha de código e extrato bancário. Ele acreditava na inocência de Clara com uma ferocidade que beirava o fanatismo, usando sua mente brilhante para encontrar lacunas no processo que nenhum outro jurista ousara enxergar. Naquela tarde fatídica, quando o juiz finalmente proferiu a palavra inocente, o peso de um mundo inteiro pareceu sair dos ombros de Arthur, dando lugar a uma euforia. Ele a abraçou no corredor do tribunal, sob os flashes dos fotógrafos, sentindo o perfume suave de seu cabelo e a vibração de seu corpo trêmulo, convencido de que a justiça havia prevalecido. Eles celebraram a liberdade em um jantar íntimo, longe dos olhares curiosos, onde promessas de um futuro juntos foram seladas com olhares que ignoravam o passado sombrio. Arthur Saint-Chassey, um herói de romance, o cavaleiro que resgatou sua dama das garras de uma injustiça estatal, sem saber que o verdadeiro julgamento ainda estava por começar nas sombras de sua própria casa. A paz de um advogado é um artigo de luxo que dura apenas até a próxima página ser virada, ou o próximo segredo ser desenterrado por acaso ou destino. Semanas depois, Arthur recebeu um envelope pardo anônimo em seu escritório particular. Sua mente analítica não o permitiu descartar aquele chamado, e o que ele encontrou ao acessar os arquivos ocultos estilhaçou sua realidade como um espelho atingido por uma pedra. Lá estavam os registros originais, as provas que ele mesmo procurara exaustivamente e não encontrara. Clara realmente havia desviado cada centavo daquele dinheiro. Ela era a arquiteta de cada transação fantasma, demonstrando uma sofisticação técnica que Arthur jamais imaginou que aquela mulher sensível possuísse. O herói sentiu o gosto amargo e metálico da traição, percebendo que sua paixão fora a ferramenta perfeita, o escudo jurídico ideal para que uma criminosa escapasse da rede da justiça. Ele a confrontou na manhã seguinte em um escritório banhado por um sol agressivo. Sua voz era um sussurro carregado de uma decepção profunda, jogando as provas sobre a mesa, esperando que a máscara de Clara caísse para revelar a face fria de uma estelionatária sem escrúpulos. Mas Clara não fugiu, não mentiu e não implorou por perdão. Ela apenas se sentou com uma calma glacial e, com a mesma voz doce que o conquistara, começou a contar a verdade que os tribunais nunca ouviriam. Ela confessou o desvio, mas revelou que o dinheiro nunca saiu para luxos pessoais. Cada centavo fora destinado a uma causa que o Estado e a polícia preferiam ignorar por conveniência. O dinheiro fora usado para rastrear, infiltrar e resgatar dezenas de mulheres vítimas de tráfico humano, operado silenciosamente pelos próprios diretores da fundação que ela roubara.
A fundação era uma fachada impecável para um horror indescritível. Clara percebeu que a lei tradicional nunca seria rápida o suficiente para salvar aquelas vidas. Ela roubou para comprar a liberdade de seres humanos e para financiar uma rede de proteção clandestina, tornando-se uma fora da lei para cumprir um imperativo moral que as leis escritas não conseguiam abraçar. Arthur sentiu o chão sumir sob seus pés pela segunda vez. Ela era culpada perante o Código Penal, mas era uma santa, uma guerreira solitária perante a moralidade e a justiça do coração. O conflito final instalou-se na alma de Arthur como uma tempestade sem fim. De um lado, seu juramento sagrado ao direito. Do outro, o amor por uma mulher que sacrificara sua paz por um bem maior. Ele passava as noites em claro, olhando para o seu distintivo da Ordem dos Advogados e depois para o rosto de Clara. Percebendo que agora ela não parecia mais frágil, mas feita de um aço temperado pelo sofrimento alheio, se ele a entregasse agora, estaria cumprindo seu dever legal, mas destruindo a esperança de dezenas de mulheres. Se ele se calasse, se tornaria cúmplice de um crime financeiro grave, traindo décadas de estudo e ética profissional. O amor de Arthur tornou-se sua maior tortura e sua maior provação, pois ele percebeu que amar Clara significava carregar o peso do segredo dela e a responsabilidade pelas vidas que ela salvara. A tensão entre os dois tornou-se um jogo de silêncios pesados, onde cada toque físico era carregado com a pergunta não dita: "Você será o meu salvador ou o meu carrasco?" Arthur começou a investigar por conta própria, usando seus recursos para confirmar a história dela. E quanto mais ele descobria sobre os diretores da fundação, mais ele percebia o tamanho do abismo em que se metera. O sistema era blindado por poder e influência, e Arthur entendeu que para derrubar os verdadeiros monstros, ele teria que admitir publicamente que as provas que inocentaram Clara eram falsas. Clara, percebendo a agonia excruciante dele, entrego-lhe um envelope com sua própria confissão detalhada e assinada, dando a Arthur o poder divino e absoluto sobre o seu destino e sua liberdade. Ela disse que o amava o suficiente para não deixá-lo carregar o fardo de sua escolha, preferindo a prisão à ideia de vê-lo perder sua própria bússola moral por causa dela. Arthur olhou para aquele papel, sentindo que a caneta em sua mão pesava toneladas, e percebeu que a justiça não era uma linha reta e clara, mas um emaranhado complexo de sombras, luzes e intenções. O clímax desta jornada aconteceu no escritório do promotor de justiça, onde Arthur entrou carregando a confissão de Clara em um bolso e as provas contra os diretores da fundação no outro. Ele não entregou a confissão de sua amada. Em vez disso, ele usou sua genialidade jurídica para construir uma nova narrativa, forçando o Estado a focar nos crimes de tráfico humano como a causa primária de tudo. Ele conseguiu que Clara fosse mantida sob um acordo de colaboração premiada e proteção de testemunhas, uma manobra jurídica arriscada que caminhava perigosamente na corda bamba entre o brilho legal e a prevaricação. Arthur salvou Clara da prisão, mas o preço foi alto. Ele teve que renunciar à sua carreira pública, sentindo que não podia mais olhar para a estátua da justiça sem se lembrar da venda que ele mesmo colocara nos olhos dela. Eles fugiram juntos para um lugar onde os nomes e os passados não tinham importância, vivendo uma vida de anonimato constante, vigilância e um tipo de paz que só os sobreviventes conhecem. O amor deles sobreviveu ao tribunal,
a traição e a verdade. Mas agora era um amor temperado pela cumplicidade silenciosa e pelo peso eterno das escolhas que ninguém mais poderia entender. Arthur nunca mais pisou em um tribunal, mas todas as noites, ao olhar para Clara, ele sabia que, embora tivesse dobrado a lei, ele havia mantido intacta a única justiça que realmente importa no final, a preservação da vida. A história deles tornou-se uma lenda urbana sussurrada nos corredores das faculdades de direito. O conto do advogado de ouro que desapareceu após o seu maior e mais misterioso triunfo. Hoje, eles vivem sob o sol de um destino incerto, sabendo que o amor foi a sua única sentença e que, para aquele crime específico, eles nunca desejariam pedir um recurso ou uma apelação. Comente aqui embaixo. Você teria a coragem de Arthur de abandonar sua carreira e sua ética legal por um amor com um propósito nobre? Ou a lei deve ser cumprida acima de tudo? Sua interação é o que nos move a buscar histórias cada vez mais intensas e complexas para você. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que ama dramas de tribunal, suspenses psicológicos e dilemas éticos que desafiam a lógica. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas próximas histórias, onde a verdade é sempre mais profunda do que os olhos podem ver. Será que você conseguiria descobrir a verdade antes de Arthur? Fique ligado para mais mistérios emocionantes.